Maio de 1945. Durante os últimos dias de guerra na Europa, um comandante americano de tanque lidera um grupo improvável de soldados americanos e alemães para resgatar VIPs franceses presos num castelo austríaco. Ele organiza suas defesas. A estratégia de Lee é fazer a SS adivinhar a disposição das forças dentro do castelo. Eles não sabem que eles têm somente 25 homens e 3 oficiais. Mas quando forças da Waffen-SS atacam, ele não pode ter certeza quanto à lealdade deles. Em 6 de junho de 1944, as forças aliadas finalmente desembarcam tropas na Normandia para abrir a frente ocidental. Atenção! Mas fanáticos nazistas obstinados continuam a lutar impiedosamente pela sobrevivência. O dia D foi uma batalha. Os aliados ainda precisam ganhar a guerra. Hitler, o confronto final. Inimigos versus aliados. 4 de maio de 1945. Tirol, na Áustria. O major do exército alemão Joseph Gangl e seu motorista se aproximam da cidade de Kufstein, ocupada na véspera por tropas americanas. A resistência alemã tinha mais ou menos desabado, mas, apesar disso, ainda não se rendera. As tropas alemãs estão recuando para a região alpina, onde há o mito de uma fortaleza alpina, a última defesa nazista. Ao fazerem uma curva, eles ficam frente a frente com 4 tanques Sherman americanos. Saiam do carro! Muito bem, o que querem? Na realidade, eu gostaria que vocês me levassem... Na superfície, pode parecer que Gangl é um dos milhares de soldados alemães se rendendo aos aliados ocidentais. Oh! Mas Gangl tinha vindo a Kufstein com uma missão que pode ser arriscada. Dias antes, o exército dos Estados Unidos começara a liberar o sistema de campos da prisão de Dachau. Depois de testemunhar as atrocidades, muitos dos soldados eram da opinião de que não queriam mais continuar a fazer prisioneiros. Mas Gangl entrara para a resistência austríaca para ajudar a derrotar os nazistas de dentro do Terceiro Reich. Gangl é levado até o tenente Jack Lee, comandante da Companhia B, 23º Batalhão de Tanques, 12ª Divisão Blindada dos Estados Unidos. Meses de combate duro dão a Lee uma confiança que beira a bravata. Poucos dias antes, um coronel alemão quis entregar um grande número de seus homens, mas não queria fazê-lo para a baixa patente de um tenente. E o tenente Lee, fazendo uso do fato de que a insígnia de um primeiro-tenente é uma única faixa de prata e a de capitão são 2 faixas, pegou uma faixa extra, pôs no colarinho e virou capitão por uns minutos para aceitar a rendição. Em inglês, Gangl entrega sua mensagem. O oficial alemão explica que ele tem conhecimento de importantes prisioneiros franceses, mantidos pelos nazistas não longe dali. Da perspectiva do comandante do exército dos Estados Unidos, é inteligente decidir que só vai confiar nos próprios homens. Mas ele também tem que ter a mente aberta o suficiente para perceber que pode haver muita gente precisando de sua ajuda e que provavelmente será pior se ele atirar primeiro e fizer perguntas depois. Gangl apresenta uma carta escrita por um dos VIPs. Nela, eles pedem socorro. Então me diga. Havia rumores circulando sobre uma fortaleza alpina onde estariam tais prisioneiros. A história podia ser verdadeira ou podia ser uma armadilha. Era uma tarefa dura para alguém como Gangl fazer os americanos compreenderem que ele vai se juntar a eles numa causa comum e que ele, de fato, não apoia o nazismo. Lee entra no tanque para falar por rádio com seu oficial comandante.
QG, aqui é o Lee, um oficial. Ele passa a informação sobre os reféns franceses. Lee recebe permissão para agir como julgar apropriado. Certo, faremos isso. Câmbio. Isso é indicativo de quão fluida é a situação e nem sempre haverá tempo para verificar. O comandante do batalhão diz a Lee que ele precisa usar seu discernimento. Lee decide ele mesmo verificar a história. Ele fará um reconhecimento do lugar onde Gangle afirma estarem os prisioneiros VIPs. Apenas um atirador de Lee e os 2 alemães o acompanham. Lee decide viajar com Gangle para determinar a confiabilidade do major alemão. E para verificar suas ligações com a resistência austríaca. Essa situação que se tem lá na Áustria é extremamente complexa. O chanceler alemão Adolf Hitler cometera suicídio 5 dias antes, em 30 de abril de 1945. O exército alemão está se desintegrando. Alguns se rendem aos aliados, outros recuam ou até desertam. Na minha opinião, Gangle representa o estado das Forças Armadas Alemãs em maio de 1945. Ele entende que a guerra está perdida. Provavelmente também entende que ele serviu a causa errada. E agora é hora de tentar evitar mais estragos à sua terra natal. Mesmo que isso signifique cooperar com seu antigo inimigo. Mas muitos ainda apoiam a causa do nazismo, particularmente aqueles na Waffen-SS, o braço militar do partido nazista. Há uma série de soldados da Waffen-SS no norte da Áustria nesse momento. A maioria deles ainda decidida a continuar lutando. Eles são fanáticos. Quando ouvimos falar de fanáticos hoje em dia, pensamos em gente maluca que luta por idiotices. Mas ser fanático é algo que, na verdade, é considerado muito positivo pelos nazistas. Se eles dizem que você é um nazista fanático, isso é um elogio. Os Waffen-SS lutarão até o amargo fim. Alguns dias antes de a guerra acabar, o pensamento era: nós vamos perder, mas quando estivermos perdendo, nossos inimigos não sobreviverão. Esse fatalismo cria grandes riscos para os aliados. Na próxima aldeia, eles podem ser recebidos de braços abertos ou podem ser recebidos por uma saraivada de balas. Os 4 homens dirigem-se a seu objetivo, Castelo Iter. Sua rota será ditada pelos bloqueios. Os nazistas controlavam quase todos os aspectos da vida alemã, inclusive a malha rodoviária. Há bloqueios nos pontos de entrada de uma cidade. Era uma maneira de controlar as populações, deixá-las submissas. Era uma maneira de manter a aparência de controle político. Com o conhecimento de Gangle e seu motorista da região, eles desviam de alguns bloqueios. Outras vezes, a caminho da cidade de Wurg, Lee e Gangle encontram a Wehrmacht, tropas do exército alemão que se mostram leais ao major alemão. Enquanto Gangle faz cada desvio, Lee ainda se indaga se isto não será uma elaborada artimanha. Durante uma parada em Wurgel, Gangle oferece a Lee a rendição formal da guarnição lotada na cidade. Depois, eles prosseguem para a vila de Iter, situada logo abaixo do próprio castelo. E para Lee, a próxima apresentação deve ter sido chocante. Embora vestido à paisana, o homem é apresentado como o capitão da Waffen-SS. Os oficiais da SS não juravam lealdade à Alemanha, sua Constituição e leis. Eles juravam lealdade pessoal ao próprio Adolf Hitler. Esses eram os fanáticos, eram as pessoas que dirigiam os campos de concentração.
Lee pode ter confiado no oficial da Wehrmacht apenas para cair nas garras da SS. Em 4 de maio de 1945. Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, um comandante de tanque americano acredita na história de um oficial alemão sobre prisioneiros franceses VIPs em um castelo próximo que precisam de resgate. Mas durante o reconhecimento, o tenente Jack Lee teme ter caído nas mãos do capitão da Waffen-SS em Kurt Siegfried Schrader. Por que devo acreditar em você? Vai deixar ele falar assim mesmo? Mas o major Joseph Gengel, do exército alemão, avaliza o capitão da SS. E isso cria um momento tenso. Gengel reconhece, trabalharam juntos no grupo de batalha DIL. Schrader informa Lee Gengel que ele assumiu a responsabilidade pela proteção dos VIPs franceses. Só podemos especular o que motiva a mudança de ideia de Schrader. Foi uma mudança verdadeira ou apenas oportunismo, percebendo que a Alemanha ia perder a guerra? Schrader também os informa que a unidade da SS que vigiava os prisioneiros tinha fugido à noite. Os VIPs estão seguros por hora, mas todos temem o que virá a seguir. Lee se vê numa situação notável. 2 oficiais alemães, um da SS, viraram as costas para a causa nazista para auxiliar forças americanas a protegerem os prisioneiros franceses. Ok. Eu vou verificar a história dele. Ainda precisando confirmar as histórias de Gengel e Schrader, Lee insiste em continuar até o castelo. Schloss Itter, como é conhecido em alemão, situa-se em meio às montanhas do Tirol, da Áustria. Posicionado numa ravina, uma ponte curta liga o castelo do século XIII a uma montanha próxima. Ao sul da fronteira da Áustria com a Alemanha, a região do Tirol é de uma preocupação lendária. Montanhas separadas por incontáveis rios, cortadas por estradas rurais, formam defesas naturais para as tropas alemãs em retirada. Um temor recorrente do supremo comandante aliado, general Dwight Eisenhower, é um enfrentamento final nos Alpes. À medida que as forças americanas se dirigem ao sul, elas têm ordens de isolar as passagens das montanhas para impedir a formação de um reduto nazista. Mas à medida que os aliados avançam do norte, leste e sul da Áustria, o aperto pode criar inadvertidamente a reunião de tropas nazistas leais, teme Eisenhower. Ao chegar no castelo, Lee encontra um grupo armado. E vê que a história de Gengel é verdadeira. Os VIPs franceses existem e precisam de ajuda. Entre os prisioneiros estão 2 ex-primeiros ministros franceses, 2 generais franceses e a irmã de Charles de Gaulle. São soldados ilustres em alguns casos, são vozes políticas ilustres. De certa forma, eles representam como que a essência da nacionalidade política francesa. Por isso, eles têm grande valor nesse sentido. Os chamados prisioneiros de honra viveram em um luxo relativo, em hotéis e castelos no decorrer da guerra. Os nazistas os viam como moeda de troca em futuras negociações com o inimigo. Mas enfrentavam uma incerteza diária, já que sua sobrevivência dependia dos impulsos de Hitler. Com a morte dele e a estrutura do comando alemão implodindo, as unidades da SS na região poderiam decidir que era do interesse da Alemanha executar os VIPs. O medo é que a SS fosse capaz de executar qualquer um que eles não quisessem como testemunha depois da guerra. Embora, no momento, sozinhos e de posse de armas alemãs, os VIPs estão encurralados e enfrentam um perigo iminente. Embora Lee queira proteger seus homens de riscos desnecessários, nas prováveis últimas horas da guerra, ele entende a importância dos VIPs franceses e que talvez eles sejam cruciais para a estabilidade da França livre após a guerra. Lee diz aos prisioneiros franceses que ele voltará com ajuda assim que possível. Lee e Gengel voltam a Kufstein para reunir reforços.
Muito bem, rapazes, partiremos. Pouco antes das 19 horas, Lee lidera 7 tanques Sherman e 3 esquadrões de infantaria, de Kufstein até o Castelo Hitler. Eles estão acompanhados do Major Gengel, que acrescenta homens para aumentar o número deles. Jack Lee se vê no comando de 14 soldados americanos e 10 alemães. Eu não sei de nenhum outro momento em que tivemos soldados alemães servindo diretamente e seguindo as ordens de um oficial júnior americano na Segunda Guerra. Ao prosseguir para Hitler, Lee tem que devolver 3 de seus tanques para Kufstein, quando uma ponte antiga cai e impede outras travessias. Ele também deixa 2 tanques para trás para defender a cidade de Work e 1 para proteger uma ponte que eles poderão precisar como rota de fuga. Isto deixa ali o tanque apelidado de Jenny Apaixonada, como o único Sherman indo na direção do castelo. Jenny Apaixonada é um tanque Sherman M4A3, operado por 5 tripulantes. Ele é armado com um canhão principal de 76 mm, capaz de disparar 20 balas por minuto, e equipado com uma metralhadora de calibre .50 e 2 de calibre .30. Quando a equipe de resgate se aproxima da vila de Hitler, encontra um bloqueio da Waffen-SS e abre fogo para liberar o caminho. As tropas alemãs imediatamente se espalham sem disparar um tiro. Apenas somem na floresta. Aumentem o passo. Tendo anunciado sua presença a quaisquer soldados inimigos na área, Lee e sua força de resgate se apressam até o castelo Hitler. Um caminho de 18 metros conduz à portaria do castelo. Ok, adiante. O piloto de Lee dá ré no tanque. Não tem como fazer a volta estando no portão do castelo. Se ele fosse para frente, deixaria a parte mais vulnerável do tanque, o compartimento do motor, totalmente de frente para o fogo inimigo. Rapazes, continuem. Os espelhos retrovisores do tanque estavam quebrados, por isso Lee usa sua voz para guiar o tanque pela colina. É uma manobra incrivelmente tensa, porque as consequências de um erro são monumentais. O tanque despencaria de uns 8 metros na ravina. Com o Sherman estacionado em segurança, Lee é saudado pelos VIPs franceses, cujo alívio alegre logo evapora. A reação inicial dos VIPs franceses com a equipe de resgate é de desapontamento. Eles pensam, nossa, é só isso? Alguns deles se achavam tão importantes que teriam presumido que, claro, metade do exército dos Estados Unidos iria buscá-los, e lógico, aquele era um pequeno elemento de reconhecimento que eles não acharam particularmente impressionante. E mais, rebocando alemães que estavam armados, provavelmente você também não curtiria muito essa ideia. Lee também encontra o capitão Schrader, da SS. Schrader informa Lee que ele viu tropas da SS levando canhões antitanques para a floresta ao redor do castelo. Muito provavelmente isso se deve por causa do encontro da Jenny com o bloqueio da Waffen-SS. Por segurança, Lee leva os VIPs para os porões do castelo. Os presos dizem que desejam lutar por sua defesa. Mas Lee argumenta que eles não seriam de muita ajuda para a França se fossem mortos. Da perspectiva dos 2 generais franceses, ambos generais muito ilustres, ambos com extensa experiência em combate, agora estarem recebendo ordens de um americano de 27 anos, com patente bem inferior à deles, isso seria um tanto ofensivo. Era de se esperar deferência do Lee perguntando, general, o que acha que devemos fazer agora? Isso nem lhe passa pela cabeça. Sem recursos suficientes para sair do castelo, A portaria. Lee organiza uma estratégia defensiva para as tropas americanas e alemãs sob seu comando. Lee distribuiu responsabilidades a 180 graus, quase metade do campo de tiro para cada homem. Schrader ao norte e Gengel ao sul.
Lee também manda que seu tanque, Jenny Apaixonada, esteja tripulado o tempo todo. Dispostas às posições defensivas, Lee os instrui a dormir em turnos. E tenta ele próprio descansar um pouco. Às 4 horas do dia 5 de maio, Lee é despertado pelo som de disparos. O castelo Iter está sendo atacado. 5 de maio de 1945. O tenente Jack Lee comanda um grupo pequeno de soldados americanos e alemães que tentam proteger VIPs franceses mantidos como reféns no castelo Iter. Despertado pelo som de disparos na portaria do castelo, Lee corre para fora. Uma metralhadora numa serra ali perto mira o castelo. E a tripulação de prontidão no tanque de Lee, a Jenny Apaixonada, devolve o fogo. O ataque vem da Waffen-SS. Fogo! Nazistas leais decididos a retomar o castelo e os prisioneiros. Quando diminui o tiroteio, um homem de Lee relata ter visto 4 alemães dentro do arame farpado, que cerca o castelo com cordas e equipamento de escalada. Certo. Sob fogo, as tropas SS avançadas se retiram para o bosque. Lee conversa com o Major Joseph Gengel e o capitão Kurt Siegfried Schrader sobre o ocorrido. Ao som de outros disparos de metralhadora, os oficiais se apressam. O trio encontra um dos homens do Major Gengel sob tiroteio cerrado. Lee e Gengel levam o soldado para a segurança. Enquanto o canhão calibre .50 da Jenny Apaixonada abre fogo em retaliação. Gengel traduz para Lee o relato do soldado. Mais soldados da Waffen-SS tinham passado pelo arame farpado e se aproximado do castelo. O soldado abriu fogo contra eles e foi atingido em retaliação. Eles se retiraram novamente para a floresta. Tem um calibre 50 naquele setor. Ninguém vai entrar por lá. Com o tanque Sherman vigiando o acesso ao castelo, um ataque frontal é inútil. Por isso, os soldados da SS precisam achar outro modo de entrar. O que eles fazem é sondar o castelo em grupos pequenos, tentando achar pontos fracos. E também, talvez, tentando descobrir o número de defensores. QG? QG, aqui é o Lee. Aqui é o Lee, câmbio. A situação é calamitosa. O tenente Lee está por conta própria. Ele não tem comunicação por rádio. Não tem como saber se vai vir uma equipe de resgate. Nesse ponto, a estratégia de Lee é manter a SS adivinhando sobre a disposição de forças dentro do castelo. Eles não sabem que ele tem somente 25 homens e 3 oficiais. Mas pouco tempo depois, outra rodada de disparos alerta Lee para um problema novo. O que está vendo? O que aconteceu? Ele fugiu por aqui, ele fugiu por cima. A corda tá aqui. Um dos homens do Major Gengel fugira do castelo. O soldado descera em segredo pela muralha do castelo. E depois correra para as árvores do desfiladeiro. Disse que eu podia confiar em seus... A fuga do soldado é uma grave ameaça para todos que ficaram no castelo Iter. Até o momento, a SS não tinha ideia de quem estava defendendo o castelo. Esse homem provavelmente diria a eles tudo o que eles quisessem saber.
Sabe o que vai acontecer? Ele pode informar quantas pessoas estão defendendo o castelo e onde estão exatamente as suas posições defensivas. A fuga não é só sobre um soldado. Ela mina a confiança americana nos outros alemães também. Os homens de Lee observam que os outros alemães não atiraram nele. Nesse ponto, ele não sabe. Será simplesmente porque eles não queriam matar um compatriota ou há algo maior em andamento? Este único soldado representa um problema maior para os defensores. Onde está a lealdade deles? Estará com Gengel ou com a unidade da Waffen-SS que o sitia? Parece que Gengel e Lee chegam a algum acordo. E os alemães ficam com suas armas. É uma coisa boa, porque logo fica claro que Lee precisará de cada homem que tem. Maio de 1945. Um comandante de tanque americano tenta defender a vida de VIPs franceses, feitos reféns e mantidos pelos nazistas no castelo Itter durante a guerra. Uma força da Waffen-SS se prepara para retomar o castelo. Em uma incomum virada do destino, antigos inimigos agora trabalham por uma causa comum. O castelo está nas mãos de tropas americanas e alemãs. O tenente Jack Lee, de 27 anos, é o comandante de tanque americano na liderança. Na minha opinião, o tenente Lee confia em Gengel e Schrader implicitamente. Gengel já tinha sido avalizado por sua resistência e por suas ações até então. Schrader, além de ser afiançado por Gengel, também tinha sua família dentro do castelo. Lee se junta aos oficiais alemães, Major Gengel e Capitão Schrader no alto do castelo para observar os movimentos da Waffen-SS. Lee avista peças de artilharia sendo colocadas no lugar entre as árvores, a cerca de apenas 700 metros do castelo. Provavelmente em resposta a informações de um defensor fugitivo. Eles sabem que a força defensiva não tem armas pesadas para disparar e assim se sentem livres para posicionar seus pesados canhões. Um deles é um 88mm. O 88 é a arma mais temida do arsenal alemão. É um canhão de alta velocidade com um impacto pesado. Literalmente, uma bala pode perfurar um tanque Sherman como se ele fosse manteiga. E faz o mesmo com paredes de pedra. Eles também veem quando tropas da Waffen-SS chegam e assumem posição. Pelo que sabemos, o número de tropas alemãs atacando o castelo Itter era quase uma companhia. Ou então, 150, 200 homens no máximo. Eles estavam relativamente bem armados. Pareciam estar bem supridos de munição. O castelo Itter agora está cercado. Embora os oficiais americanos e alemães estejam preocupados, o Major Gengel descobre que os VIPs franceses não estão. Gengel os encontra tomando ar fresco no pátio, apesar das claras instruções de Lee. O 88 abre fogo subitamente. Um tiro atinge o andar superior do castelo e faz chover detritos. Todos correm para se proteger. Vamos, andem! Protejam-se! Por aqui, vamos! Às 10 horas, as tropas da Waffen-SS iniciam um ataque em escala total ao castelo. Lee logo saberá se os alemães dentro do castelo lutarão para repeli-los. Rapidamente, a Jenny apaixonada, o único tanque dos defensores, é atingida diretamente. A melhor esperança de Lee para proteger todos dentro do castelo Itter está em chamas. Um soldado americano escapa dos destroços em fogo. Ele e 2 outros soldados americanos recuam quando o tanque de combustível do Sherman explode.
é um grande revés. Vocês avançar! O ataque continua. As forças dentro do castelo estão reduzidas apenas a armas pequenas, fuzis, pistolas e granadas. Eles não têm nenhuma arma pesada. Os defensores não têm como abater o 88 alemão, que continua a açoitar o castelo. Alguns dos VIPs franceses se negam a procurar segurança, querendo se juntar à batalha. Eles haviam servido no exército francês. Só que a maioria, décadas antes, na Primeira Guerra Mundial. Depressa! Ok, vamos! Alguns defensores estão posicionados mais acima para poder ver as tropas atacantes. O ataque da Waffen-SS se intensifica. Lee percebe que um dos VIPs franceses se postou em um ponto vulnerável. Mas antes que Lee possa reagir, o Major Gengo o faz. Sete Dias no Inferno. Novo episódio sexta, 10 da noite. No National Geographic. Apresentamos nós, o pessoal que trabalha no Booking.com, o maior site de acomodações do mundo. A gente também usa mapas, se joga, faz maluquice, se molha, cansa e sente muita fome. Igualzinho a você. E aí, como podemos te ajudar? Confira nosso simulador de investimentos. Seja qual for seu estilo, conte com uma opção de investimento com a sua digital. Banco do Brasil Estilo. Um banco com a sua digital. Em setembro, no National Geographic, todo domingo vai ser o dia D. Não perca nenhum detalhe do período mais cruel da história recente. Domingos de Segunda Guerra, no mês de setembro, no National Geographic. Com os alertas de preços do Kayak, eu sei que estou reservando a passagem na hora certa. Para viajar, eu confio no Kayak. O resto é por minha conta. Pesquise no Kayak. Ravioli a redelino. Boa noite. Deixo aqui o meu agradecimento a todas e todos que sempre estiveram. Agora você acompanha todos os jogos em tempo real no Google. Futebol em tempo real, joga no Google. Si vos tenés plomo en la sangre, con el tiempo no van a tener trabajo. El riachuelo más contaminado del mundo, ¿no? Con estos son 6 asesinatos. Eu calo a minha boca, mas eu não posso tentar de esporte lixo. Maio de 1945. Durante os últimos dias da guerra na Europa,
Soldados americanos e alemães lutam juntos para manter um castelo e proteger prisioneiros franceses de forças da Waffen-SS. O major da Wehrmacht alemã, Joseph Gengel, corre para tirar um dos VIPs franceses de uma posição vulnerável. Mas na pressa, Gengel se expõe a uma bala disparada de fora do castelo. Na esperança de paz, Gengel optou por desafiar seu próprio país. Por não poder mais apoiar suas metas, ele paga o preço máximo. Não foi uma escolha oportunista defender o Castelo Itzer. Ele o fez com convicção. Lee não pode parar. O fogo inimigo continua aumentando, mas ele deve garantir o castelo. Lee manda avisar seus homens na portaria para aguentarem o máximo possível antes de recuarem. Como parte do ataque crescente, as tropas da Waffen-SS avançam pelos lados leste e oeste, bem como pela descida ao norte do castelo. Os defensores lutam para cobrir as 3 direções. Não está claro quanto tempo eles conseguirão suportar. John Borotra, um dos prisioneiros e ex-astro do tênis francês, enfrenta o fogo inimigo para entregar uma mensagem. Ele corre para informar Lee que eles estão ficando com pouca munição e com as forças da Waffen-SS se aproximando. Mas então, um som inesperado sobressai no tiroteio. O que acontece a seguir é incrível. O telefone do castelo toca. Alô? Lee atende e fica aliviado ao ouvir a voz de um oficial americano na linha. Quando ele chegara na cidade de Wurg, os combatentes da resistência austríaca de Gengel haviam alertado o oficial da existência do telefone do castelo. Ligaram para checar as forças de Lee do que precisavam. Lee só tem tempo de informar que o castelo está sendo atacado e que eles estão com pouca munição, antes que a linha fique muda. Talvez eles venham a receber reforços, mas não há garantias de que eles chegarão a tempo. Ele não teve chance de transmitir qual a força e posição das tropas da Waffen-SS, o que poderia ajudar a equipe de resgate a chegar mais depressa ao castelo. Além de perder Gengel, 2 soldados alemães estão feridos. Lee sabe que o castelo pode ser retomado antes da chegada da ajuda, arriscando a vida de todos lá dentro. John Borotra interrompe com uma proposta maluca. Durante seu cativeiro, Borotra tinha fugido do castelo uma vez, apenas para ser recapturado e devolvido à prisão. Ele diz ali que pode se vestir como um camponês austríaco, pular o muro e tentar correr até a cidade para buscar ajuda. Sim, a gente pula. Se Borotra puder fugir mais uma vez e localizar as forças americanas, ele pode transmitir os alertas de Lee. Tá bem. É isso aí. Lee não está convencido de que o plano pode ter sucesso, mas tem poucas opções e menos tempo ainda. Quando a luta ameniza, Borotra consegue fugir do castelo. Para cumprir sua missão, ele terá que passar pela Waffen-SS postada do lado de fora das muralhas. A vida de todos pode depender disso. Atira agora! 5 de maio de 1945. Nos Alpes austríacos,
Tropas da Waffen-SS atacam o Castelo Iter, feito de prisão na guerra para abrigar VIPs franceses. O castelo está com uma mistura heterogênea de soldados americanos e alemães, lutando para proteger os reféns do Terceiro Reich. Com os defensores do castelo em risco de serem subjugados por forças nazistas leais, o ex-astro do tênis francês, John Borotra, foge do castelo disfarçado para alertar tropas americanas ali perto. Mas primeiro, ele tem que passar por tropas da Waffen-SS que avançam para o castelo. Comandante! Borotra tem que convencer os soldados nazistas que ele é apenas um camponês austríaco. Se eles desconfiarem que ele é um desertor militar, e pior ainda, um prisioneiro em fuga, isso pode lhe custar a vida. São momentos tensos. O desempenho de Borotra como camponês deve ter sido convincente, pois ele tem permissão para seguir. Borotra sai em busca dos americanos. Cuidado! No Castelo Iter, o tenente Jack Lee continua a perder terreno para as tropas da SS e está com pouca munição. Ele não tem como saber se reforços amigos podem alcançá-los a tempo. Se o castelo cair, eles acreditam que os VIPs franceses correm o risco de serem executados pelos fanáticos da Waffen-SS. Vamos, vamos! Alguns oficiais da SS dizem, tá, estamos perdendo a guerra, mas levaremos o inimigo conosco. Eles não sobreviverão a nós. Lee e os generais franceses concordam em recuar para o forte interno do castelo, que Lee chama de torre. Vamos até a última bala! Façam valer! A torre é literalmente a última defesa. Não há outro lugar além dela. Eles tinham que apostar que conseguem deter a SS até chegar o socorro, ou o jogo acaba. Neste ponto, Lee e seus homens irão vencer ou morrer. As forças da Waffen-SS mantêm o ataque e se aproximam. Os defensores do castelo revidam o fogo, mas estão sendo superados por números maiores. As tropas da SS chegam ao portão do castelo e se preparam para entrar com uma explosão de um foguete Panzerfaust, uma arma fácil de usar que explode tanques. A Waffen-SS, de repente, ouve barulho de tanques na retaguarda da vila. Sem uma unidade blindada própria, a Waffen-SS não é páreo para os tanques americanos que chegam. Eles percebem logo que os americanos estão chegando. A Waffen-SS desaparece o mais rápido possível. Para alívio de Lee, os reforços chegaram bem na hora. Lee e os outros dentro do Castelo Iter estão salvos. O tenente Lee agora está exausto. E quando o comandante da unidade vai até ele, ele fala: leve-os, coronel. Eles são todos seus.
A Batalha do Castelo Itter ficaria entre os últimos combates em solo da Segunda Guerra Mundial na Europa. Apenas 2 dias depois, em 7 de maio de 1945, a Alemanha se rende incondicionalmente aos aliados. O fato de a última batalha travada no Teatro de Operações Europeu ter sido não para conquistar território, mas para defender prisioneiros inocentes, deve ter sido um momento tremendamente inspirador para os envolvidos. Os americanos levam os VIPs franceses para Innsbruck, na Áustria. Em alguns dias, eles chegam em casa na França. Vários voltariam para a política depois da guerra. O capitão da Waffen-SS, Kurt Siegfried Schrader, recebe uma carta, assinada pelos antigos prisioneiros, dizendo que ele garantiu a segurança dos detidos franceses e ficou com eles durante os ataques alemães. Schrader cumpre pena como prisioneiro de guerra apenas 2 anos antes de ser solto. No fim, quando julgamos a personalidade, devemos sempre ter em mente que houve muitos oficiais da SS que não agiram como Schrader, que não mudaram de ideia. Pode-se dizer que Schrader demonstrou mais responsabilidade que a maioria de seus pares. A Áustria homenageia o Major Joseph Gengel por seu trabalho com a resistência e por suas ações no Castelo Itter. O tenente Jack Lee seria condecorado com a Cruz de Serviços Distintos por sua iniciativa, ousadia e coragem na defesa do Castelo Itter. O próprio Tenente Lee resumiu tudo quando o entrevistaram anos depois. Ele apenas disse, foi tudo muito difícil. Havia sido um longo percurso desde as praias da Normandia. Paz, 11 meses de preparação. O dia D é apenas o começo, e um começo muito importante, de quase 1 ano, de luta muito intensa, de uma coalizão aliada ocidental, onde um precisava muito do outro. E onde todos se sacrificaram tremendamente para chegar à vitória final.